Nossa live de hoje tem 5 tópicos, tá bom? Então, são eles: panorama geral do problema que é o que está sendo a grande naturalização. Por que o dia de ontem foi tão importante para a gente? Quais vão ser os próximos passos decorrentes do que aconteceu ontem? Vamos falar sobre a importância que é separar os profissionais de verdade dos urubus, dos abutres. E eu quero terminar esse nosso encontro dizendo que o nosso problema não é a grande naturalização. O nosso problema, senhoras e senhores, é outro. Primeiro ponto importante: um panorama geral do que é a grande naturalização. Então, no nosso blog, minhasaga.org, se você entrar aqui e escrever grande naturalização, e dar um ok, vai aparecer, resultado da busca por grande naturalização, circular, grande naturalização e como saber o ano que o antenato chegou. A gente não vai falar aqui nesta live tudo que é a grande naturalização, não faria o menor sentido, porque nós já temos aqui muito material. Mas eu quero que você, depois da live, tá bom? Você entre aqui na minhasaga.org e leia primeiro este artigo, onde eu falo sobre a grande naturalização. Depois eu quero que você veja, e aqui já é um artigo prático, na parte prática da coisa, como saber o ano que um antenato chegou no Brasil. E o terceiro artigo é quando nós conseguimos que o Ministério do Interno respondesse uma interrogação parlamentar que eu redigi junto com a Gisele Langoni lá, minha mentoranda da Buscando Sonhos, e entregamos para o Cosmo Ferri, que é um deputado do Partido Itália Viva, que não só leu no plenário, mas também conseguiu que a gente tivesse uma resposta direta em plenário do Ministério do Interno. Então, eu sei que cada um de vocês que está aqui presente vai depois ler os artigos no blog, então eu não vou perder tempo aqui nessa live falando mais sobre grande naturalização, os detalhes, tá? Resumindo no máximo do máximo. Na prática, o que aconteceu? As pessoas estavam dando entrada judicialmente, à torta e à direito, e aí, automaticamente, em um determinado momento, o Estado italiano começou a recorrer, dizendo, não, opa! Só que o Estado italiano não tem o que recorrer. Se eu entro na justiça porque o consulado demora 12 anos para me aceitar na fila, para me deixar numa fila durante 10 anos, como que o Estado recorre? Dizendo, realmente nós não temos capacidade, nós não temos dinheiro, nós não temos... não tem o que fazer. Por isso que eles trouxeram e pensaram essa ideia estapafúrdia da grande naturalização. Muito bem. Isso culminou no Ministério do Interno, porque até então isso daí só estava na esfera jurídica. Ou seja, quem estava entrando via judicial, que estava se prejudicando, alguns deles, via judicial, não a materna, mas enfim, a via judicial, aquela que vai contra as filas do consulado. E aí, num determinado momento, apareceu o Ministério do Interno, e aí foi quando a coisa extravasou muito mais, porque apareceu o Ministério do Interno, no final do ano de 2021, com uma circular, dizendo, uma circular muito mal escrita. Num primeiro momento, a gente até achou que era falsa, porque não vinha assinada, foi muito estranho. Até hoje é uma história muito estranha, já falei isso num outro vídeo, porque o que eles falaram foi, então, gente, só aqui dizendo rapidinho um negócio, um trocinho para vocês aí, oficiais de Estado Civil e de comunes italianos, tá rolando um babadão lá na via judicial, que algumas pessoas, alguns tribunais aí estão negando a cidadania porque disseram que tem uma tal de grande naturalização aí nessa coisa aí. Então, se eu fosse vocês, eu seguraria os processos de todo mundo até que a Corte Constitucional, ou seja, a Corte di Cassazione, emita um parecer sobre isso. E aí, você já sabe, Comune que era ruim, conseguiu o que queria, né? Uma grande chance de poder dizer, agora eu tenho um motivo para segurar mais esses processos aí, por quê? Segurando o processo das pessoas, demorando o tempo que eu consegui demorar, eu desestimulo que outras pessoas venham para o meu Comune. É assim que Comune, pessoas ruins, trabalham, funcionam, e sempre foi e sempre vai ser. Gente, como eu disse, foi um resumo do resumo, porque já temos artigos no blog. Segundo ponto, por que o dia de ontem foi importante?
Exatamente porque chegou o dia que a Corte de Cassazione se reuniu em sessão única para discutir, para tratar do tema da grande naturalização de alguns processos que chegaram até a corte. E aqui foi uma coisa muito interessante. E aí por que é tão importante também esse julgamento? Porque já teve nas instâncias, já teve no primeiro grau, no segundo grau. É que quando chega na corte, quando chega nessa esfera do poder, o dos cabelinhos lá, eles decidem. E o que eles decidirem, não existe nada além deles. Eles são o último grau. Então, se eles derem a causa para o Estado italiano, no sentido da Avvocatura Generale dello Stato, a cidadania italiana vai ter uma grande mudança e aí a gente passa a seguir aquela linha. Se, por outro lado, eles acatarem a tese dos advogados, dizendo que é uma grandíssima de uma pataquada, que essa palhaçada da grande naturalização acaba de vez, e aqui eu quero citar publicamente o advogado Cattaneo, que foi o advogado das partes ali, ele argumentou, não o conheço, nunca troquei uma palavra com ele, mas eu vi um vídeo dele, ele publicou um vídeo, né? Ele divulgou e falou assim, olha, o que eu fiz? Como que foi a minha defesa? Eu simplesmente disse, olha, muito nos causa estranheza, senhor o Ministério do Interno, dizer ou querer evocar uma tese, sendo que mesmo o Ministério do Interno quem mandou a circular capa 28. Ou seja, há quantos anos vocês organizaram o processo de reconhecimento tal qual ele deve ser feito, e misteriosamente nesses últimos anos, e aí eu adjungo, aí sou eu falando, aí eu adiciono, logo agora que aumentou vertiginosamente o caso de cidadanias judiciais entupindo o sistema judiciário, fecho o meu parênteses, não do Dr. Cattaneo, aí vocês trazem essa ideia que, como assim? Só descobriram isso agora? Ou é muito pertinente para vocês tentarem criar um obstáculo para dificultar a vida das pessoas? Então eu achei isso excelente, maravilhoso. Então, muito obrigado, doutore, por isso, tá? Então, foi isso que aconteceu ontem. E aí? Qual é o próximo passo? O que acontece agora? Acabou a grande naturalização, Fábio? Não. Na verdade, de ontem para hoje não aconteceu nada do ponto de vista prático. Por quê? Porque os juízes precisam publicar a decisão deles. Eles não publicaram até o presente momento. A minha percepção, e eu já venho falando isso desde sempre, mas depois de ouvir pessoas que estavam dentro desta discussão que aconteceu ontem, ela só reforçou a percepção que eu tinha antes, que essas pessoas estando lá também tiveram a mesma percepção, tá bom? De que a Corte de Cassazione, os membros, vão se ater aos atos jurídicos, porque ele não é um tribunal político, ele é um tribunal jurídico. Meio que a percepção de todo mundo que estava ali presente foi essa, de que a argumentação da defesa foi muito melhor da argumentação da acusação. Então, eu acho, e é o que nós todos esperamos, obviamente que nós somos todos de parte, ou seja, nós somos todos com viés para que isso realmente acabe. Então, pode ser que nós sejamos todos felizes e contentes porque todo mundo quer ouvir exatamente isso, mas agora não sou só eu falando, outras pessoas também. Tudo indica que essa palhaçada vai acabar. E aí, o que acontece? A gente precisa, então, como eu disse, esperar a publicação do acórdão, do troço bonito lá que tem um nome bonito. E aqui é o seguinte, gente, isso pode acontecer amanhã, pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui a um mês, daqui a 2, ninguém sabe. Agora é aguardar um pouquinho mais para verificar o quanto tempo e, obviamente, torcer para que isso aconteça o mais rápido possível, certo? Mas até que isso aconteça, sejamos responsáveis e não façamos o que eu quero que a gente comece a conversar agora, que é exatamente isso, separar os profissionais dos aventureiros, dos urubus. Sejamos honestos. Temos que dar o crédito a quem tem crédito, mas nós temos que lembrar que existe esse grupo. E eu quero deixar aqui registrado, publicamente, que quando isso passar, assim como outras coisas passaram, mas especificamente quando esta coisa aqui passar, eu,
com a força que eu tenho, com o blog, com as nossas redes sociais, com os milhões de acessos que nós temos, felizmente, com 15 anos trabalhando com isso, eu não vou deixar esquecer quem foram os grandíssimos urubus dessa situação. Os políticos que prometeram e falaram um monte de merda, os pseudo-assessores e pseudo-advogados que plantaram ódio, fake news, que falaram um monte de merda. Teve um advogado que escreveu isso. Que bom que vai acabar a cidadania na Itália, porque aí ninguém mais vai poder ir para a Itália, eu vou poder fazer o processo dessas pessoas. É um grandíssimo de um canalha quem faz isso. Advogados, consultores, muitos consultores picaretas, inclusive, que depois que se ferraram em comunes, porque já trabalhavam em comunes ruins, começaram a vender a via judicial exatamente porque eram péssimos profissionais, e aí veio à tona que eram péssimos profissionais. Tem um monte de gente, tá bom, gente? Então, não se preocupem que a gente vai relembrar essas pessoas. E agora, não menos importante, a gente vai para o último tópico dessa nossa live. O nosso problema é muito maior do que a grande naturalização. O nosso problema é a falta de representatividade histórica no Brasil. E olha que coisa curiosa. Eu não acredito em coincidências, tá bom? Hoje, dia 13 de julho, algumas horas atrás, quando eu estava me preparando para essa live, eu recebi um e-mail. E foi um e-mail, se eu não me engano, da ANUSCA, da Associação Nacional dos Oficiais de Estado Civil e Anágrafe. E a ANUSCA compartilha com os oficiais de Estado Civil e Anágrafe uma circular. Lembra que eu falei para vocês, não esqueçam do Ministério do Interno, não esqueça que no final da live a gente vai conversar sobre um negócio muito sério. O nosso problema é outro. Eu quero mostrar para vocês. Olha só. Hoje, nós estamos vivendo a grande atualização, onde o Ministério do Interno italiano, ou seja, o Ministério do Interior italiano, através da Avvocatura Generale dello Stato, interpôs recurso para tentar frear os processos de reconhecimentos vindos do Brasil, porque isso só existe no Brasil, porque a tese da grande naturalização é uma tese brasileira. Ou seja, o Ministério do Interno, aparentemente, não se sabe por quê, tem algum tipo de problema com a gente. Agora, quero compartilhar com vocês esta circular que eu recebi hoje. Circolare número 77. Eu não vou ler em italiano, eu vou ler em português, eu vou ir traduzindo para vocês, tá bom? Objeto da circular: República Argentina, atos de Estado Civil em formato digital. Com as notas número 3.327, do dia 14 de julho de 2021 e 6.518, do dia 19 de outubro de 2021, do Departamento da Administração Geral para as políticas de pessoal da administração civil e blá, 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 não nos interessa, em particular não nos interessa, blá, 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 nos interessa, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, evidencia o seguinte, que os atos argentinos, que são feitos em formato PDF e assinados com assinaturas digitais, constituem documento original informático conservado da pública administração. E aqui, gente, eles vão explicando, basicamente, o seguinte, tá? São recebíveis, ou seja, os cidadãos argentinos que se apresentarem a um fichário de stato civile para o processo, seja ele qual for, podem utilizar documentos assinados digitalmente. O mesmo ministério que resolveu criar um embate jurídico contra os brasileiros porque aumentou e tem um fenômeno, etc, etc, é o mesmo ministério que, de forma fofa, carinhosa, está dizendo para os oficiais de Estado Civil italianos, gente, tudo bem eles usarem os atos online, firma digital. Eles explicam nessa circular como funciona, como que o funcionário público tem que se organizar, o que ele tem que escrever quando ele receber esse documento. Ou seja, o nosso problema não é a grande naturalização. O nosso problema é falta de representatividade. Gente, nós temos esse problema de grande naturalização há quanto tempo? Que parlamentar no Brasil, que foi eleito no Brasil, apresentou no Congresso brasileiro uma moção, um projeto, ou conversando com o parlamento, com colegas do parlamento brasileiro, um projeto para deixar claro que não houve grande naturalização no Brasil?
os institutos, os consulados, a embaixada. Nós não temos representatividade no Brasil. E grupo de Facebook não é representatividade. Cadê os políticos que foram eleitos pela circunscrição da América do Sul, onde eles estavam, que o Fábio, que não é porcaria nenhuma, conseguiu que um parlamentar fizesse uma interrogação e fosse respondido? Existe um fenômeno horrível na cidadania italiana. Todo mundo, enquanto está no processo de reconhecimento, está sempre fazendo parte de grupos de redes sociais, e fazendo, e acontecendo, e ajudando, porque está precisando de ajuda. E vai, e ajuda, e acontece, e faz. Está ali. A pessoa obtém um reconhecimento, sabe o que acontece? Ela some das redes sociais, ela não ajuda mais ninguém, ela simplesmente pensa, a partir de agora, dane-se, eu já consegui a minha, e isso é um fenômeno que não é de hoje, tá? Eu já falei aqui, quem me segue aqui há algum tempo já sabe, eu já falei isso, não sei quantos milhares de pessoas baixaram o Sagabook. É uma bíblia. O Sagabook, o meu manual Sagabook é uma bíblia e você consegue fazer o processo sozinho na Itália somente com o manual Sagabook. Sabe qual é a porcentagem de pessoas que volta só para agradecer que conseguiu o reconhecimento? Dá para contar nos dedos. Ontem eu compartilhei uma. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de que dane-se, eu já consegui a minha e os outros que lutem, sempre vai ter o urubu, o picareta, que vai tirar vantagem das pessoas. Se a gente não alertar as pessoas, se a gente não lutar, se a gente não entender que nós somos uma comunidade que temos condições de se ajudar, a gente sempre vai contar com a boa vontade dos argentinos. E eu sempre falei isso, graças a Deus que existem os argentinos. E porque Katsu, nós que somos muito maiores, somos muito mais numerosos, por que a gente não consegue se organizar? Aí a resposta cada um vai dizer. Cada um vai pensar aí. Então, é isso. Essa foi a nossa live sobre grande naturalização. Assim que nós tivermos uma nova novidade sobre isso, eu volto aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Beijos para vocês e a gente se vê então na próxima live, no próximo vídeo.